Boa noite, pessoal. Essa é um complemento da aula Engenharia Econômica 1. Essa aula da semana do dia 22 até o dia 29. Existe uma tarefa para vocês entregarem no dia 29, eu acho que vocês já devem ter percebido isso no Moodle. E provavelmente, ao lerem o material, vocês devem ter um monte de dúvidas. Poxa, como é que se calcula a tabela Price, tabela SAC? O objetivo dessa aula é dar um complemento desse cálculo da tabela Price. Tá? Pois bem, se vocês fizeram os exercícios dados anteriormente, antes de chegar nessa tabela Price e a tabela SAC, vocês devem ter aprendido a mexer com essa tecla, a PMT, ou seja, a tecla de prestações, para calcular o valor das prestações periódicas. Pode ser mensal, pode ser anual, dependendo do período que você estiver utilizando, sempre deixando claro isso. Pois bem, quando você calculou o PMT, nada mais, nada menos do que você utilizou aquilo que nós chamamos de tabela Price, ou sistema francês de amortização. Pois bem, e a montagem dessa tabela? O problema é o seguinte, às vezes você vai precisar de saber, em um ponto intermediário daquele período, qual que é o valor que você está devendo, o quanto você pagou de juros até aquele momento, ou quanto que você amortizou até aquele momento. Nesse caso, nós temos que montar essa tabelinha Price, tá ok? Então, um exemplo aqui é esse daqui, que eu mostrei para vocês. Provavelmente vocês falaram, poxa, como é que ele calculou? Então, vamos fazer esse cálculo aqui juntos para ver, para tentar sedimentar os conhecimentos. Eu sugiro fortemente que vocês peguem a calculadora HP12C, que vocês têm, e vamos tentar montar essa tabelinha. Eu vou montar essa tabelinha aqui no Excel, mas vocês podem montar ela à mão também, mesmo porque na prova a montagem dessa tabelinha vai ser à mão. Eu tenho um saldo devedor de R$100 mil. Tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, em primeiro lugar, calcular qual que é o valor das prestações. Então, se vocês estão lembrados, primeiro, nós limpamos a calculadora, FREG, 100 mil. Ok? Eles me emprestaram esse valor, então ele é positivo, e eu vou colocar ele em PV. O valor do I, a taxa de juros que nós vamos estar utilizando é de 15% ao ano. Então, essa taxa de 15%, I. E eu vou fazer 12 parcelas anuais. 12N. Se vocês quiserem calcular, a primeira parcela, não esqueçam, a primeira parcela é postecipada, ou seja, é a 30 dias. A gente coloca GEND, esse botãozinho aqui. Se a primeira parcela fosse no ato, eu colocaria GBEGIN. A primeira parcela não é no ato, a primeira parcela é postecipada, que nós chamamos, ou seja, é no final desse primeiro ano. Então, GEND. Só para mostrar para vocês, se eu tivesse colocado o GBEGIN, apareceria BEGIN aqui na tela. Como eu está com o GEND, está com o GEND aqui na tela. Pois bem, eu já entrei com N, com I e com o PV, mando calcular o PMT. Ele vai rodar 18.488,08. Pois bem, esse é o valor das prestações. Vocês concordam que eu vou pagar 12 parcelas de 18.448,08? Pois bem, então, como que funciona isso daqui? Para a gente montar aqui no Excel, eu vou colocar os 18.448. Se vocês quiserem saber qual é a fórmula, é essa fórmula aqui. Eu coloquei negativo porque ele vai dar positivo.
ele dá o sinal contrário desse daqui. Como eu estou calculando um valor positivo para mostrar para vocês, eu coloquei um menos aqui. A função é a PGTO, de pagamento. O primeiro parâmetro é a taxa de juros, que nós estamos colocando aqui embaixo, de 15%. 12 é o número de períodos, é o segundo parâmetro. E o terceiro parâmetro, ele é o valor que foi financiado ou emprestado, 100 mil. Ok? Tem um quarto valor, que ele fala se é antecipado ou postecipado. É a mesma coisa do begin e end, tá? Como essa aqui é postecipado, é 0. Se fosse antecipado, seria 1. Pois bem, foi calculado 12 parcelas de 18.448. Ok. Vamos agora desmembrar esses 18.448 para saber quanto dele que é juro e quanto dele que é amortização. Ok? Se nós estamos com uma taxa de juros de 15% aplicada sobre 100 mil, 15% de 100 mil, 15 mil. Então, dentro dessa prestação de 18.448, tem 15 mil reais de juros. Logo, se eu paguei 18.448 e 15 mil reais de juros, o que sobrou é a amortização. Então, eu estou amortizando desses 100 mil, 3.448. Isso significa o seguinte: depois de pagar essa primeira prestação, eu vou estar devendo não mais 100 mil, mas 96.552. No próximo período, no período 2, eu vou pagar de novo 18.448. Se eu calcular os juros de 15% sobre meu saldo devedor, 96.552, vai dar 14.483. Esse é os juros que eu estou pagando sobre esses 96.552, ou seja, 15%. Se eu tirar desse valor da prestação esses juros, eu tenho o valor da amortização. Amortizei 3.965. Se eu amortizei 3.965, não estou devendo mais 96.552. Estou devendo isso menos isso, ou seja, 92.587. Pois bem, repetindo a mesma coisa, calcula aqui os juros sobre 92, calcula a amortização, que é a prestação menos os juros, calcula o saldo devedor, que é o saldo devedor anterior, menos a amortização. Eu vou ter essa tabela. Essa é a conhecida tabela Price. Então, eu tenho essa tabela Price. No último período, no período 12, vocês vão reparar o seguinte: eu vou pagar 18.448, tá? Esses 18.448, 2.406 é os juros, que é os juros de 15% sobre 16.042. Ok, quanto que eu estou amortizando? 18.448 menos 2.406, 16.042. Quanto que é meu saldo devedor? É zero. Na última prestação, eu zero, não estou devendo mais nada. Bem, feito isso, vamos agora ver a tabela Price. Um minutinho só.
Vamos ver um outro caso de tabela Price. É o caso em que eu não tenho a prestação começando exatamente no primeiro período. Eu tenho uma certa carência. Então, vamos imaginar que o credor ele me desse 6 anos de carência. Tá ok? Então, 6 anos de carência, eu estou devendo durante 6 anos e não vou pagar nada. Vou pagar só depois só quando eu estiver no 7º ano. Bem, então, no 7º ano, eu vou ter que pagar. Como que a gente faria esse cálculo? Vamos calcular aqui. Limpando a calculadora, FREG, e a primeira coisa que eu tenho que calcular é qual o valor que eu vou estar devendo no 6º período. Então, 100 mil PV 15 e 6 N e o valor futuro, não é a prestação, é o valor futuro, quanto que eu vou estar devendo no final de 6 meses. 231.306. Esse é o valor que eu vou estar devendo. Não paguei absolutamente nada até o 6º período. Ok, do 7º período em diante, eu vou começar a amortizar. Quanto que eu vou amortizar? Vamos pegar esses 231.306 e vamos colocar, mudar o sinal e colocar no valor presente, no PV. Vou colocar, para não ter que zerar tudo e depois colocar o N e o I, mais fácil, eu vou colocar 0 em PMT, 0 em FV e vou calcular o valor do PMT. Deu 61.120, 119,60 a 120, arredondando. Então, de novo, eu vou ter esse valor constante de pagamento. E aí eu faço o mesmo esquema que eu fiz na tabelinha anterior. Então, quanto que eu tenho de juros desses 61.120? Então, 231.882, que é o valor que eu estava devendo. 15%, 34. Deu uma pequena diferença aqui. Vamos ver se eu entrei correto. Vamos fazer a conta de novo. Sempre é bom dar uma limpada. 231.306. Enter. 15%. Ok, agora deu certo. Então, eu vou estar pagando de juros 34.695,90, arredondado para 96. Ou seja, paguei 61.120, sendo que dentro desses 61.120 tem 34.696 de juros. Ok? Se eu tirar um do outro, o que eu amortizei foi 26.424. Tá ok? Bem, eu amortizei 26.424, logo não estou mais devendo 231. Estou devendo só 204.882. Vamos calcular de novo. Paguei outra parcela no período 8, de 61.120. 15% de 204.882 dá 30.000. 61.120 menos 30.732 dá os 30.387. Quanto que eu vou estar devendo? 204 menos 30.387, ou seja, 174.495. E repito, vou repetindo
para todos os períodos. Quando chegar no último período, no caso do período 12, ele zera. Ele zerou porque você não está devendo mais nada. Seu saldo devedor é zero. Ele está zerado. Tá ok? Bem, poxa, professor, fácil de fazer a tabela, mas não tem nenhuma função que consiga fazer isso na HP? Tem uma funçãozinha, que é essa funçãozinha aqui, que nós vamos mostrar para vocês. Então, vamos limpar a calculadora. FREG. Vou colocar, de novo, 100.000 em PV. 15 em I. 12 em N. PMT. 18.448. 18.448. Tá? Bem, quero saber quanto que eu estou devendo após a primeira parcela. Existe a função amorte, mas a gente tem que colocar primeiro em qual parcela que eu quero. Eu quero uma parcela à frente, dá zero. Então, vou colocar 1F amorte. O que ele me deu? Ele deu 15.000. 15.000 é os juros que eu estou devendo no primeiro período. Se eu trocar X com Y, ele me deu os 3.448, que é o valor da amortização. E se eu for aqui, ó, vocês lembram que o RCL é para chamar uma memória. E a gente falou que todas essas teclas financeiras são teclas de memória também. Então, RCL, PV, ele vai me chamar o que está na memória agora. Era 100.000, mas como eu dei 1F amorte, ele deu aqui 96.551. 96.552 arredondado. E agora, se eu quiser saber a segunda? 1F amorte. Então ele me deu 14.482. 14.482. Ok. X troca com Y. O valor da amortização, 3.965, está aqui. 3.965. RCL PV, o valor do saldo devedor, 92.587. F amorte. Eu iria montar essa tabela inteira somente com essas teclas, não precisaria fazer conta nenhuma. Sempre F amorte, X troca com Y e RCL PV. Com isso a gente faria essa tabela price. Deixa eu repetir mais uma coisa para vocês verem. Então, eu vou voltar com 100.000 PV, mandar calcular o PMT. Opa, calculou alguma coisa errada, então melhor apagar, não tem jeito, eu ia fazer direto. Então, 15 e 12 N, 100.000 PV, PMT, deu os 18.448. E eu quero saber o quanto que eu paguei aqui na quinta parcela. Na quinta parcela, então eu vou entrar com 5F amorte. Poxa, mas deu 68.992. Sim. Se a gente pegar esse bloco aqui, de 1 a 5, a soma dele, não sei se vocês estão enxergando aqui embaixo, mas ele dá 68.992. Estão vendo aqui embaixo? Soma 68.992, 68.992. É a soma de todos esses juros pagos. Se eu trocar X com Y, deu 23.248. Se eu pegar a soma disso aqui, olha aqui na soma aqui embaixo, 23.248. E se eu pegar RCL
PV 76.751. É esse daqui. É o valor, o meu saldo devedor na quinta parcela, depois de pagar a quinta parcela, 76.752. Então, eu não preciso ir de um em um para, por exemplo, chegar aqui na 10ª parcela, saber quanto que eu estava devendo, qual que é meu saldo devedor e quanto que eu paguei até agora. Então, eu consigo saber a soma do que eu paguei, a soma do que eu paguei de juros, a soma do que eu paguei de amortização e meu saldo devedor usando o SS-Amort. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso daqui. Eu vou fazer um segundo vídeo daqui um pouquinho explicando a tabela SAC. Espero que isso daqui seja útil para vocês. Abraço a todos e até daqui um pouquinho.